A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e estamos aqui para estudar a lição de número 10 do nosso segundo trimestre de 2024. Já estamos caminhando para o fim do trimestre. A lição que tem como título Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Estamos estudando uma série de ordenanças bíblicas e hoje a ordenança é para buscar a paz e fazer o bem. O cristão, a principal busca dele deve ser estar em paz. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz: a minha paz eu vos dou, eu deixo a minha paz, e não deixo como o mundo a dá, não é uma paz momentânea, não é uma paz passageira. Então, ele nos promete nos dar paz. Quando ele diz que está retornando ao Pai, que deixará o Consolador conosco, que em João capítulo 14, ele diz aos seus discípulos: eu deixo-vos a minha paz. Jesus, ao invés de prometer para nós riquezas, ao invés de prometer tesouros, ele promete-nos a paz. Eu, há algum tempo atrás, comecei a entender uma coisa muito importante. Enquanto muitas pessoas vêm a Jesus buscando encontrar felicidade, buscando encontrar uma vida onde não haverá mais problemas, onde ela vai encontrar um estado de bem-estar que nós chamamos de felicidade. E a vida humana, ela é marcada por essa busca da felicidade. O ser humano está sempre à procura da felicidade. Eu comecei a perceber que nós precisamos buscar encontrar paz. A felicidade é uma busca constante, é uma procura por algo, onde você está sempre indo atrás de algo, sempre indo atrás de realizações, e somos movidos por desejo. Às vezes as pessoas acham que vai estar feliz quando tiverem um salário melhor, quando estiverem passado em um concurso X ou Y, quando estiverem sendo empresários de sucesso, ou mesmo quando estiverem atuando em uma função ministerial. E aí, quando essa pessoa chega nesse local, tudo aquilo que ela desenhou para esse tempo de concurso, de vida financeira, de vida ministerial, tudo aquilo que foi desenhado, muitas vezes não bate exatamente com aquilo que é a realidade. E encontramos frustrações das quais não podemos ser felizes. Às vezes a felicidade é momentânea por ter alcançado. Você comemora por um tempo e daqui 2, 3 meses você percebe que aquilo que você desenhou não era exatamente como você pensou. Às vezes um casamento. Hoje mesmo eu estava aconselhando um casal que casou há pouco mais de um ano e poucos meses, e estavam tão felizes no namoro, tinha tantas coisas para admirar no outro, e quando estão debaixo do mesmo teto, percebe que coisas mínimas estragam todas as qualidades que o outro tem e que você percebia no outro. Então isso é a busca da felicidade. Mas quando nós entendemos que é sobre ter paz, eu não preciso esperar por um tempo distante, por um lugar tão distante, e eu começo a desfrutar dessa paz que só o príncipe da paz, que só Jesus pode trazer ao coração humano, que é encontrar contentamento em toda e qualquer circunstância. Como diz o apóstolo Paulo, estou acostumado a ter muito, a ter pouco, a ter momentos de passar fome ou de ter abundância, fartura de alimento, mas ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É estar enraizado, é estar contente em toda e qualquer circunstância. E só isso, e só Jesus pode proporcionar isso ao ser humano. Então, a caminhada cristã, a vida cristã, ela deve ser marcada por essa busca ou por esse estado de encontrar paz. Não é nenhuma busca pela paz, é ter a consciência, a convicção de que com Cristo eu estou em paz. Eu estou em paz porque meus pecados foram perdoados. Eu estou em paz porque eu sei que Ele, quando diz que deixa a sua paz, Ele, no início do capítulo, Ele está dizendo: eu prometo que vou retornar para buscar vocês.
Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu diria para vocês, eu vou preparar lugar. Mesmo que não tivesse lugar para todos, eu estaria indo preparar o lugar. E ele não foi para preparar, ele diz que lá já tem morada suficiente para todos. Não é ele que está preparando, é nós que estamos sendo preparados para esse tempo. Nós que estamos sendo preparados para uma eternidade com ele, e quando sabemos disso, temos convicção disso, estamos em paz. À medida que estamos em paz, nós precisamos buscar fazer o bem. Buscar fazer o bem é para quem está em paz, tendo consciência de quem é, consciência do que foi feito por ele, e a partir dessa ação de fazer o bem, as pessoas queiram conhecer a esse Deus que nos trouxe paz e que nos move em direção ao nosso irmão para fazer o bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, esteja conosco, né? Estamos aqui todas as semanas entregando um material para que possa edificar a sua vida, ao mesmo tempo que somos edificados também, que nós possamos caminhar juntos aqui. E você, quando se inscreve e ativa o sininho para que as notificações venham até você, você fica informado todas as vezes que o canal coloca um vídeo novo no perfil. Então se inscreva, curta, comente sobre o vídeo, faça parte desse momento, que seja um momento de edificação mútua aqui tanto para mim quanto para você. O nosso textuário está em Hebreus capítulo 12 e 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos esse texto e falamos muito nele quando falamos de santificação, do processo que o cristão precisa estar envolvido, e o autor trabalhou ele bastante para falar sobre paz. Seguir a paz com todos. No que depender de vocês, tenham paz com todos. No que depender de vocês, é o que Paulo diz aos romanos, aos irmãos da igreja de Roma. No que depender de vocês, tenha paz com todos. E aqui ele está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele coloca até a paz primeiro. Às vezes nós falamos tanto de santificação, e em um processo de santificação que nós achamos que estamos envolvidos nele, muitas vezes nós colocamos de lado essa questão de ter a paz, de seguir a paz não só com Deus, porque santificação a gente acha que é um processo só com Deus, mas ele coloca um processo aqui com irmãos. Um processo que acontece na comunidade entre irmãos, a paz com todos. As duas coisas precisam caminhar juntas. E o bispo Abner separa uma lição inteira para trabalhar sobre essa questão da paz. O cristão precisa ter paz. Às vezes eu vejo tantas pessoas envolvidas, não, estou num processo de santificação, de separação, eu não me envolvo com certas coisas. E nessa coisa de eu estou em um processo de santificação, às vezes nós queremos nos colocar em uma posição de ser melhor do que os outros, e por isso nós excluímos pessoas. Essa pessoa não serve para andar comigo. Nós temos que, de fato, em um processo de santificação, avaliar as condutas que temos, as condutas das pessoas que estão à nossa volta. Precisamos tomar certos cuidados, mas tudo isso é para que o outro veja Deus agindo através de nós. E como que eles vão ver? À medida em que eu caminho em paz com essas pessoas. A minha família precisa ver uma diferença em mim, uma diferença do qual eu não misturo mais, não cometo certas práticas, eu busco ser parecido com o meu Pai Celestial, mas eles precisam estar próximo de mim, eu preciso estar em paz com essas pessoas para que elas possam ver o testemunho. E aí, como que essas pessoas vão ver a Deus? Porque a gente olha para esse texto muito na perspectiva de eu busco isso para que eu possa ver a Deus. Meus irmãos, eu já encontrei a Deus, mas à medida em que eu busco o processo de santificação e busco ter paz com todos,
essas pessoas têm a oportunidade de ver Deus agindo em mim e desejarem ver a Deus também agindo na vida delas. Essa questão da comunhão é tão interessante que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos diz que se andamos na luz, como Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse processo de separação, de purificação, ele está totalmente ligado à forma como nós andamos, à forma como nós nos relacionamos. Nós temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, se de fato queremos andar na luz e buscamos andar na luz, o primeiro sinal é a comunhão uns com os outros. E a partir disso, a partir dessa comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É nessa paz com todos, nessa busca de ter paz com todos e posteriormente a santificação, buscando a santificação, é que é possível ver Deus, é que é possível nós contemplarmos a Deus e é possível o nosso irmão contemplar a Deus também. Amém? Essa é uma lição extremamente importante. Nós precisamos buscar essa paz, nós precisamos buscar essa comunhão entre irmãos, buscar essa aproximação, essa busca pela santificação, da qual nós, como igreja, ajudamos uns aos outros. Nós, como igreja, estamos em paz para caminhar em direção ao céu, caminhar em direção à jornada, ao final dessa jornada que nos é proposta, da qual Cristo nos espera na eternidade, na qual Ele espera para buscar a sua igreja. A verdade aplicada nos diz que o autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e estar sempre procurando fazer o bem. Irmão, se a gente diz que é discípulo do Cristo, aquele que é o príncipe da paz, e a gente vive levando contenda, levando historinha, conversinha, se as pessoas chegam para trazer fofoca, história do irmão, olha, alguém falou isso e isso do outro, eu levo essa conversa adiante. Se eu percebo alguma coisa e não procuro o irmão para ajudá-lo e eu fico levando essa história adiante, nós não estamos sendo discípulos do Cristo. Nós não estamos fazendo o que o Cristo fez e o que ele faria. Então, o cristão deve ser conhecido por ser um promotor da paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aqueles que buscam promover a paz. O cristão verdadeiro e autêntico precisa ser conhecido como um promotor da paz, alguém que busca apaziguar situações. O nosso texto de referência está em Romanos 12, e o versículo 18 ao 21, do 18 ao 21. O texto de Romanos 12 ele é um dos textos mais lindos que eu conheço de Paulo, do apóstolo Paulo. Até porque a carta aos Romanos ela não tem a característica de tratar problemas pessoais, problemas pontuais de uma igreja ou de uma pessoa. E é um dos textos que ele mais se aproxima de uma visão cristã mais ampla do apóstolo. Então ele começa o capítulo 12 falando sobre não conformar com o mundo, não conformar com os padrões do mundo, mas sermos transformados na nossa mente. Ter uma mente transformada. E essa mente transformada, ele vai trazendo algumas questões que ele traz ali, a questão de como nós percebemos e não achar superior a ninguém, mas cada um tem uma visão na medida da fé, daquilo que Deus colocou nessa pessoa. E aí, como que é essa medida da fé? Ele traz a questão do corpo, a ilustração do corpo. Então, à medida em que eu recebo algo de Deus, eu preciso ter uma dimensão exata disso e não me achar melhor do que ninguém. Aí, à medida do que eu percebo isso, eu vou aplicar isso no corpo. Aquele que tem o dom de profecia, que use na medida da fé, não ache melhor do que ninguém, mas profetize. O que tem o dom de ensinar, ensine. O que tem o dom de ofertar, faça com liberalidade. Aquele que tem o dom de apacentar, que cuide. Então, isso é ter a mente transformada.
À medida em que ele vai desenvolvendo esse capítulo, e ele fala dessa percepção onde eu olho para o meu irmão, onde eu olho para o outro e percebo que eu tenho algo a contribuir, que o outro também tem dons dados por Deus, que ele recebeu de Deus coisas que ele tem para acrescentar dentro da igreja, e na medida em que ele usa isso que foi dado por Deus, a igreja é edificada, o corpo de Cristo é edificado. E aí ele chega nesse ponto que ele trata de como nós devemos relacionar, porque ele fala de uma igreja, de irmãos que atuam dentro do corpo de Cristo, cada um fazendo uma coisa, só que chega um ponto onde ele fala sobre ter paz com todos os homens e inclusive com os inimigos, com pessoas que não querem o nosso bem. Essas pessoas podem estar na mesma comunidade que a gente, não chegou a esse entendimento de ter uma mente totalmente transformada, está ali engateando, está achando que o reino de Deus é disputado para ver quem faz melhor, quem canta mais bonito, quem prega melhor, quem tem mais eloquência. E pode ser alguém de fora que não conhece a Deus. E aí ele diz o seguinte: se for possível, quando estiver em vós, ou seja, no que depende de vocês, tende paz com todos os homens. Tem hora que não depende de você, a outra pessoa não quer ter paz com você. E aí o que a gente faz? Segue adiante. Mas no que depender da gente, de nós, enquanto servos de Cristo, quem teve a mente transformada, foi moldado pelo Espírito de Deus e não segue os padrões deste mundo, ele vai buscar ter paz com todos. Agora, tem gente que não quer de fato ter paz com você. E o que você faz? Segue. É vida que segue. Né? Quando Jesus envia os seus discípulos e fala: se vocês disserem que a paz esteja com vocês e eles não quiserem receber essa paz, vocês viram as costas, sacode o pó da chinela de vocês, porque esse pó dará testemunho de que vocês tentaram deixar a paz ali com aquelas pessoas e eles não quiseram a paz de Deus que vocês tinham para levar até aquelas pessoas. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dei lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus recompensa o que as pessoas fazem de bem ou de mal. Então, vingar-se, na verdade, quando a gente fala vingança de Deus, a recompensa de Deus, o vingar-se de Deus, na verdade, nada mais é do que a recompensa do que essas pessoas fazem de mal. Portanto, olha o que nós devemos fazer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A nossa estratégia para vencer o mal é fazendo o bem. Como que a gente vence o mal? Fazendo o bem. É interessante esses dois versículos aqui, que é uma citação de Provérbios, é uma citação de Salomão. O homem mais sábio que existiu sobre a face da terra é quem diz esse provérbio. Isso aqui é um provérbio, e o apóstolo Paulo replica isso. Uma sabedoria. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. O que é essas brasas vivas? Não é sobre a cabeça sua, não. É sobre a cabeça daquele que te fez o mal, que em momento oportuno, quando você precisava, ele fez todo tipo de maldade contra você. E aí o que você faz? Você, no momento em que essa pessoa precisa, você estende a mão. Se ele tem fome, você dá de comer, dá de beber. Essa pessoa, ela não vai parar de pensar, a mente dela vai começar a queimar. O que o texto quer nos dizer é isso: a cabeça dessa pessoa vai começar a ficar o tempo todo pensando nisso. Meu Deus, naquela época aquela pessoa não tinha condição, não podia, e eu tinha como ajudar, não ajudei. Agora que eu estou precisando, ela esqueceu de tudo aquilo, não levou em consideração aquilo, e agora está me ajudando. Eu persegui essa pessoa, e agora no meu momento de necessidade essa pessoa está me ajudando. O apóstolo Paulo está dizendo que a mente dessa pessoa vai começar a queimar.
vai começar a queimar a ponto de ser vencida. A maldade dela vai ser vencida pelo bem que nós fazemos. Isso aqui é como nós cristãos que tivemos uma mente transformada. Não pensamos mais da maneira que o mundo pensa, mas pensamos agora a partir da forma como o Cristo pensa e o que Cristo deseja que nós tomamos como modelo e padrão de vida a ser seguido. É esse modelo. É esse modelo de buscar ter paz com todos, de buscar viver uma vida da qual, se o outro precisa, mesmo que ele tenha feito mal para mim, eu vou fazer o bem. Porque foi isso que Jesus fez na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. E como Deus paga tudo isso, enviando o seu Filho? Paga com o bem. Ele envia o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então esse é o modelo de quem teve a mente transformada. Aleluia. Vamos aos tópicos da lição. O primeiro tópico é o significado de paz. Paz é shalom no hebraico, no grego é eirene, e a ideia geral é de bem-estar. É de não querer ter guerra, não querer entrar em confusão com ninguém. É um bem-estar que não vem de fora, eu não preciso do que está à minha volta. Porque, como eu disse, na busca da felicidade eu estou sempre olhando para o que está à minha volta. Eu dependo de pessoas, eu dependo de ambiente, eu dependo de tudo isso para ficar bem. A paz não, é eu estar bem. É o bem-estar sem depender de nada externo. É algo que está aqui. E é colocado por Deus, é colocado pelo Espírito Santo, na consciência de que somos filhos de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando eu entendo isso, eu não preciso de nada. O erro do Adão, do casal, da raça humana representada ali por aquele casal, foi não perceber que eles já tinham tudo. E eles vão buscar externamente, em um fruto, querer ser parecido com Deus, ser o Senhor e o escritor da sua própria história, desenhar o seu próprio destino e dizer: nós não precisamos mais de Deus. Esse foi o erro deles. E o que Jesus vem fazer é justamente fazer com que nós olhemos para quem somos de fato. E através de Cristo, nós nos aproximemos de Deus, nos aproximemos do projeto inicial de Deus. Então, a paz é justamente isso. É essa conexão com Deus, é essa confiança de que fomos aceitos novamente como filhos, que agora estamos de volta na presença de Deus. O véu foi rasgado e não há mais impedimento para relacionarmos com o Criador. O Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Paz com todos os homens é o primeiro subtópico. O apóstolo Paulo deixa claro ali em Romanos 12, no que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. E aí o que é no que depender de nós? É a gente não ir atrás, não querer tirar satisfação. Alguém está falando isso e aquilo e tal, eu não vou querer ir lá brigar, eu não vou lá querer tirar satisfação. Às vezes eu posso sim conversar: meu irmão, o que aconteceu? Eu posso explicar, eu posso tentar entender o que está acontecendo. Talvez chegou alguma informação aí trocada e eu queria esclarecer. Não houve isso, né? Não teve isso. E às vezes alguma fala que nós proferimos, essas falas fora de contexto pode gerar sim algumas situações ruins. Não é eu correr e me isentar, mas é eu me posicionar, falar: meu irmão, então me perdoe. A intenção não era essa. Eu não tinha intenção de te denegrir, de falar algo que manchasse a sua reputação. Eu errei, então. Se você ficou chateado comigo, me perdoe. É o que Jesus diz ali no Sermão do Monte. Fala: se você tiver a ponto de prestar o seu culto, trazendo a sua oferta, e você está diante do altar, e essa oferta aqui, diante do altar, era a forma que eles cultuavam.
Não é a oferta em dinheiro que eu levo lá para dizer, olha, estou entregando o dízimo. Não, você veio trazer a sua oferta, era o seu momento de culto. E aí você trouxe o seu animal para oferecer como sacrifício ali. E você lembra que o seu irmão tem algo contra você, você precisa ir lá onde ele está e reconciliar com ele. O seu irmão tem algo contra você. Talvez você nem fez nada, mas ele tem algo e você precisa resolver isso. Então Jesus está dizendo, você volta onde seu irmão está. Jesus está proferindo esse sermão na região da Galiléia para pessoas da Galiléia. E aquelas pessoas estão ouvindo e pensando aqui, meu irmão está na Galiléia, eu vou estar em Jerusalém prestando culto, eu tenho que sair e voltar. É uma distância aí de centenas de quilômetros entre ir e voltar para depois prestar o meu culto. Cultuar a Deus com o irmão, sabendo que o irmão tem algo contra nós, esse culto ele é em vão. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus, sendo que a gente tem algo contra o irmão tem algo contra a gente. Esse dizer que amamos a Deus é simplesmente por medo de um castigo divino, de dizer assim, Deus é todo poderoso, o irmão não pode fazer nada contra mim mesmo, então não tem problema, eu posso continuar tendo inimizade, tendo intrigas com ele. Agora, se for com Deus, eu falar que tem um problema com ele, que eu estou chateado com ele, ele pode mandar fogo do céu e me consumir. Então, na verdade, esse posicionamento não passa de uma hipocrisia. No que depender de nós, nós precisamos ir atrás de cada situação que está mal explicada, entre irmãos, entre pessoas do trabalho. Fala, olha, se você ficou chateado, me perdoa. Se é alguém que vem com um tom mais elevado, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Falou, opa, peraí, não quero brigar com você. Não é esse o meu intuito. Né? E se você está chateado, me perdoe. Se essa pessoa não quiser perdoar, aí já não dependeu mais de você. Aí depende dela. Mas no que depender de nós, nós precisamos nos posicionar. Essa é a atitude de quem teve a mente transformada. Paz interior é o pré-requisito para a paz exterior. Quem não está bem ajustado aqui internamente, provavelmente vai ter dificuldade de encontrar paz. Se você está sempre depositando sua esperança no que o seu esposo vai fazer, no que a sua esposa vai fazer, no que vai ser a resposta dos seus filhos, no que é a resposta da sua igreja, o que o seu líder, né, o seu pastor está fazendo. Às vezes você fala assim, mas hoje mesmo eu lidei com a situação, conversando com um irmão muito querido, ele falou, Davi, é difícil porque as igrejas isso, a igreja aquilo, está construindo templos grandes, enormes, e tem gente precisando, padecendo necessidade. Eu falei, meu irmão, eu sei que você é um cara do coração bom, eu conheço você, eu sei que você é um homem idôneo, um senhor que tem idade para ser meu pai, do coração generoso. E aí, às vezes, essas conversinhas vêm vindo e a gente começa a perder a paz por causa dessas coisas externas. Falei, olha, todo cristão que entende que tem algo que ele incomoda, que o incomoda, na verdade é Deus o despertando. E se eu começo a achar que alguém não está fazendo, que o outro não fez, que tem gente padecendo necessidade, nem sempre os pastores, principalmente em igrejas maiores, igrejas menores, tem como nós percebermos sim. Se alguém não está percebendo, tem alguma coisa errada. Se nós não estamos vendo o nosso irmão padecendo necessidade, tem alguma coisa errada. Mas igrejas maiores, e a gente tem essa realidade principalmente em capitais, às vezes você não tem como perceber isso, porque o irmão senta próximo a você hoje, e aí você só vai ver esse irmão daqui 2 meses. Mas na igreja menor, todo culto você está vendo o irmão, está próximo ali, você vê que ele está com a mesma camisa surrada, o sapatinho já está gasto, você percebe que o irmão está meio desalentado, e dá para imaginar que esse irmão talvez não está alimentando bem, você vê as crianças entristecidas, e a gente precisa, como igreja, aproximar. Só que nós queremos transferir a responsabilidade para o líder. Você fala assim, eu entreguei meu dízimo lá, o problema agora é do pastor. Não, meu irmão, esse problema é seu. Esse problema é seu também. Então nós não podemos utilizar situações externas
para querer dizer assim, eu não estou em paz porque está acontecendo isso e aquilo. Não, é responsabilidade minha também. Se eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz para poder servir a esse irmão, a ser resposta para isso. Né? Nós estamos sempre esperando que algo externo possa trazer resposta para nós e possa nos acalentar, trazer uma realização, uma satisfação enquanto pessoa, enquanto ser humano. E na verdade, nós precisamos ser pessoas que estão em paz internamente para ser resposta para essas questões externas. É o processo inverso. É o processo inverso. Toda vez que alguém me procura, fala, pastor Davi, olha só, eu acho que a nossa igreja precisava tanto, tinha que ter isso para os jovens, tinha que ter isso para os adolescentes, nós precisávamos ter uma frente que cuidasse disso e disso e disso. Eu falo, glória a Deus que Deus te despertou para isso. E você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar desse departamento. Não, mas eu não posso não. Ele está triste porque a igreja não faz aquilo. Ele percebeu, Deus despertou ele para isso. Deus despertou ele. E aí, a hora de assumir a responsabilidade, nós não temos paz para fazer isso. Então, estar em paz de forma interior, na verdade, nos torna respostas para os problemas exterior que nos tira a paz. E não é as coisas do exterior estar bem para que nós agora ficamos aqui, como eu estou realizado, como eu estou satisfeito, porque tudo externamente aqui está indo muito bem e agora está cooperando para o meu bem, para a minha paz. Não, é eu estar em paz aqui, e quando eu tenho paz aqui, tudo que está um caos externamente, eu sou direcionado por Deus, Deus me usa para que eu possa trazer harmonia para esse ambiente, eu possa trazer paz para o que está externo. À medida em que eu estou bem, eu posso ser direcionado por Deus. Eu posso ser direcionado por Deus para trazer paz para o ambiente familiar. Eu posso para trazer paz ao ambiente de trabalho. Para trazer paz a essa igreja que eu participo. Para que eu possa ser agente da paz. O embaixador da paz. A verdadeira paz vem do príncipe da paz. Quando estamos conectados com Ele, temos paz. Quando nós estamos conectados com aquele que nos formou a sua imagem e semelhança, nós temos paz. E somos capazes de mudar o que está à nossa volta, de transformar através do Espírito Santo o ambiente do qual nós fazemos parte. A paz é representativa na vida do cristão. E aí o comentarista coloca aqui alguns versículos chaves, como o Gálatas 5, que a paz é virtude, é fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito não depende só de nós, o fruto ele depende do Espírito, quem produz é o Espírito Santo. Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, é impossível ter essa paz. Essa paz ela só é possível quando nós nos conectamos com o Espírito que nos conecta a Deus. Porque sem olhar e perceber o Criador, a ação do Criador em nós, não encontramos paz. Nós vamos ficar buscando aqui em volta, como eu disse. O texto de Romanos 14, que fala que o reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é paz. Ninguém pode estar conectado ao reino, dizer eu faço parte do reino e viver em guerra. E viver descontente, em guerra internamente. O reino de Deus é um reino de paz. Essa paz também ela tem uma extrema conexão com a santidade, que é o texto do texto áureo aqui de Hebreus 12. E é uma paz que gera unidade através do Espírito Santo. Então, a paz requerida aos cristãos, essa paz requerida entre os cristãos é uma paz que conecta irmãos, é uma paz que une irmãos, é uma paz entre familiares, entre parentes. Ela principalmente nos coloca em paz com Deus, em paz com a sua igreja. Então o cristão precisa encontrar essa paz que nos conecta com tudo isso, com o irmão na fé, com a igreja de um modo geral, que nos conecta com Deus, que nos conecta com os nossos familiares,
que nos conecta com todos os homens. Essa é a paz que o cristão precisa buscar. Porque como nós vamos pregar o evangelho que fala de um Deus de paz, de uma paz, sendo que nós não temos essa paz? Sendo que nós vivemos em guerra, nós vivemos em confusão, vivemos de briga em briga. Como que a gente vai falar desse Deus de paz? No subtópico 2.2 ele fala de 3 pilares da paz: união, comunhão e unidade. Nós precisamos estar unidos. A paz gera união. A paz nos conecta. A paz gera comunhão a tal ponto, não é só eu estar conectado, é eu ter comunhão também. E a comunhão é ter em comum. É eu estar atento ao que o irmão está passando. É eu ser resposta de Deus para o irmão, para a necessidade do irmão. Tem algo muito forte que Deus tem colocado no meu coração. Eu comecei a orar por algumas pessoas de um tempo para cá. E aí, Deus vem aquecendo algo no meu coração. E eu quero compartilhar isso com você, aproveitar esse momento aqui, quando a gente fala de comunhão, de orar uns pelos outros. Às vezes a gente ora e ora naquela expectativa de dizer: Deus, olha lá o tanto que o irmão fulano, o irmão João, o irmão Zezinho está sofrendo, olha o problema dele. Fica parecendo que Deus esqueceu do problema dele. E se a gente não lembrar Deus, Deus não vai fazer nada, porque Deus esqueceu. É como se Deus tivesse amnésia. E a oração não é para que eu lembre Deus. A oração, quando Deus coloca no meu coração para que eu ore por alguém, é para que eu tome consciência do problema do irmão e que eu seja resposta de Deus, que eu faça parte da resposta de Deus na vida do irmão. Porque às vezes eu olho e falo: Deus, olha lá, o irmão está precisando de uma vaga de emprego, ele está passando por uma necessidade, um problema material, o senhor precisa fazer alguma coisa. E de repente, eu posso ser resposta de Deus, eu posso ser a pessoa que Deus vai usar. À medida em que eu oro, Deus vai trazendo, às vezes, uma clareza para mim que o irmão não está conseguindo perceber. Fala: olha, irmão, você já pensou em investir em tal área, em fazer um curso profissionalizante? Olha, eu descobri que está tendo um curso lá no Senai, um curso muito bom, e de repente seria interessante. Olha, eu vi uma vaga de emprego em tal lugar, eu posso tomar liberdade de te ajudar nisso aqui, né? Quantas pessoas que eu conheci, eu já conheci, existe diversas histórias de pessoas à nossa volta aqui, de pessoas que não tinham condição de fazer um concurso público e precisava às vezes trabalhar, e a gente reunir como família, como amigos e falar: nós vamos te ajudar nessa inscrição. A pessoa não tem como fazer a inscrição, mas ela tinha ali capacidade, desejo, e ela passa no concurso e de repente aquilo se torna uma bênção de Deus, uma provisão para o sustento daquela família. Então nós precisamos, nessa comunhão, de estar em paz, gerou unidade, aproximação. Nós precisamos ter comunhão, não é só estar próximo, é perceber a dor do outro, é perceber a dificuldade do outro e ser resposta de Deus na vida do outro. E isso gera unidade. Porque existe um negócio, uma diferença entre união, que é estar próximo, mas quando nós temos comunhão, nós nos tornamos um. Nós nos tornamos um. E Jesus fala: Senhor, que eles sejam um só. Assim como eu e tu somos um. Que eles sejam um. Que eles estejam em unidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. É o que Jesus deseja para nós. Mas primeiro nós precisamos estar unidos. União, estar próximo. E nessa proximidade nós precisamos entender qual que é o problema do outro. Ser resposta de Deus para a vida do outro. E quando nós agimos dessa forma, nós nos tornamos um. E esses são os pilares para quem está em paz. Esse vínculo de paz, esse vínculo de unidade, só é possível através da ação do Espírito Santo. A gente não consegue por esforço humano. Não é eu saber, não é eu receber informação. Não é só receber informação. Informação é importante, mas colocar em prática é o mais difícil. Quantos de nós sabemos que refrigerante faz mal? A informação já está aqui, mas nós não paramos de tomar refrigerante.
Nós sabemos que dormir tarde demais é prejudicial. Tá eu aqui gravando as aulas depois da 1h da manhã. Então não é informação, não é saber sobre isso. É ser conduzidos pelo Espírito Santo para que haja essa unidade, para que nós cheguemos a esse ponto da unidade. União, comunhão e unidade. A partir desses 3 pilares, de chegarmos no ponto de termos unidade, de sermos um só, por meio da comunhão e dessa aproximação, aí sim, nós estamos prontos para atendermos o nosso chamado, porque nós fomos chamados para sermos promotores da paz, para promover a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados e reconhecidos como filhos de Deus, a partir do momento em que nós temos testemunho de que estamos em paz, de que promovemos a paz. As pessoas nos verão como filho de Deus, porque somente Deus pode produzir essa paz. E nós fomos chamados para sermos promotores dessa paz. E por último, o capítulo de número 3, fazer o bem é uma recomendação bíblica. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir de fazer o bem. Quem está em paz, quem foi reconciliado com Deus, e essa reconciliação com Deus passa por uma reconciliação com o irmão, não tem como eu dizer que fui reconciliado com Deus e não fazer o bem. O apóstolo Paulo recomenda, que é o primeiro subtópico, não cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que nós possamos fazer o bem e não esquecer daquelas pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que fazem parte da nossa comunidade da fé, porque às vezes a gente gosta de ajudar quem está lá longe. É importante a gente ajudar os missionários, mas tem gente na nossa igreja. Pessoas que compartilham do mesmo espaço que nós. E às vezes estão desfalecidas, precisando de cuidado. E muita gente olha e fala assim, eu não quero ser dessa igreja, eles não cuidam nem do povo deles aqui, olha lá, ó. Aquela pessoa ali está passando praticamente fome, a energia foi cortada e ninguém se preocupa com essa pessoa. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de ir lá, levar o dinheiro e pagar e levar uma cesta, fazer uma compra. Eu falo de como, irmãos, nós ajudamos essa pessoa a enxergar caminhos onde ela possa desenvolver uma atividade profissional, onde ela possa crescer como pessoa, para que daqui a pouco ela possa também ajudar outras pessoas, ser testemunha disso. Quantas pessoas no nosso convívio nós percebemos que vêm para a igreja com dificuldade, a família com vários filhos, às vezes não tem condição de cuidar desses filhos todos. A igreja abraça, ajuda, direciona, acolhe, fala, não, esses meninos têm que estudar. Daqui a pouco esses meninos crescem, se tornam profissionais, ajudam a cuidar desses pais, se tornam pessoas responsáveis, porque aprendeu com esses irmãos da fé. Então, nós precisamos fazer o bem. Nós não podemos abrir mão disso. E principalmente aos domésticos da fé. Não podemos desfalecer de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos tudo que a gente planta. Deus faz com que nós possamos desfrutar de uma colheita, resultado desse plantio. Para fazer o bem, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Todo bem, toda boa dádiva provém de Deus, e nós precisamos estar alinhados com a sua palavra. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Comece a buscar na palavra. Comece a buscar em Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele está capacitado para fazer o bem. Eu tenho dúvida. Então busque na palavra. A palavra, ela é a nossa referência para quais atitudes e a forma que nós precisamos agir para com o próximo. E por último, o Tiago recomenda. O Tiago, irmão de Jesus, deixa claro que todo aquele que sabe fazer o bem, sabe o que é o bem e não faz, comete pecado.
Então não importa qual desculpa você tem arrumado para não fazer o bem, para não ajudar, para não acolher, você tem cometido pecado. Se você sabe o que é o bem e não tem feito, então fique atento, mude sua atitude. Peça ajuda ao Espírito Santo para que você possa colocar em prática a palavra de Deus, para que você possa colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter essa vida da qual nós possamos buscar a paz interna da qual nós possamos ser agentes de Deus, agentes de transformação no ambiente em que estamos inseridos e sermos resposta de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. E dessa forma, estando em paz, que nós possamos fazer o bem a todo tempo, sendo parecidos com o nosso Pai Celestial. Um forte abraço e fique na paz.